Espírito divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados casais coordenadores da Festa do Divino, neste ano de 2022, caríssimos crismandos das mais diversas comunidades de nossa paróquia, quero que a partir deste ano se torne uma bonita tradição para que os crismandos se encontrem no dia de Pentecostes e assim tomem consciência da imensidão do amor de Deus que lhes será derramada no coração no dia da Crisma. E no dia de Pentecostes, saibam aproveitar essa graça que lhes servirá para sempre, que lhes servirá não apenas para as batalhas deste mundo, mas que abrirá o seu coração para o amor de Deus na vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, que lotais esta igreja matriz e que sois a mais bela flor no altar do Senhor. De nada adiantaria termos colocado no altar todas as flores colhidas com alegria, colhidas no coração generoso daqueles que contribuíram. Não adiantariam as toalhas mais nobres e os castiçais mais brilhosos, se vós não estivesseis aqui hoje. Assim como não adianta para o pai e para a mãe a mais bela das mesas, quando todos os seus filhos não estão sentados nela. Assim, não adianta para Deus, enquanto um de seus filhos estiverem ausentes da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. O Evangelho de hoje, caríssimos irmãos e irmãs,
ele se dá em 3 passos, em 3 momentos. O primeiro, os discípulos amedrontados, trancados no cenáculo, apenas relembrando a tristeza da crucifixão, apenas remoendo no seu coração, quem sabe, a tristeza de terem acompanhado um mestre, de terem depositado sua esperança num homem que na sexta-feira havia acabado no patíbulo vergonhoso da cruz. Aqueles homens não estavam apenas fechados no cenáculo, mas, sobretudo, era o seu coração que estava fechado. O seu coração estava fechado pelo medo, o seu coração estava fechado pela angústia, o seu coração estava fechado pela decepção que a Sexta-feira Santa lhes havia causado. Também nós, caríssimos irmãos, com um pouquinho de sinceridade e boa vontade, podemos perceber que temos tantas vezes o nosso coração fechado. O nosso coração fechado pelo medo da incerteza do futuro. O nosso coração fechado pelo medo dos nossos pecados e das penas que eles acarretam para nós. Todos nós temos o coração fechado pela angústia, quem sabe, de lutar contra defeitos, contra fraquezas, e só encontrar a decepção de não superá-las. Cada um de nós, às vezes, se depara com o coração fechado para Deus, que o impede de fazer uma oração sincera, que o impede de viver uma espiritualidade profunda, que vai além do rito, que vai além das formas e do exterior, mas que é um diálogo íntimo com o Senhor. Cada um de nós carrega o coração fechado, quem sabe pela dúvida, a dúvida de um amanhã, porque olhando para o mundo, nós vemos tantos sinais de trevas, de incerteza, de tristeza. Porém, as portas fechadas do cenáculo não foram empecilhos para Cristo entrar. As portas fechadas do cenáculo não puderam conter a força do ressuscitado, assim como também a porta fechada do nosso coração não poderá jamais conter o infinito amor de Deus, pois Ele ultrapassa essas portas e coloca-se no meio das nossas realidades, e coloca-se no meio da nossa vida e deseja a paz. Agora o segundo passo. Os discípulos ficam alegres. Aqueles mesmos discípulos, trancafiados, fechados, encurralados, agora alegram-se por verem o Senhor. Aqueles discípulos que não viam senão a escuridão da morte da Sexta-feira Santa, agora são vislumbrados pela luz do ressuscitado. Agora os seus corações se abrem para uma alegria permanente, uma alegria que ninguém jamais poderá retirar, uma alegria que inclusive é capaz de conviver e coabitar com as dores, com os sofrimentos, com as lutas. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor, porque não tinham depositado sua esperança num homem que tinha acabado numa cruz e num sepulcro como todos os outros homens destinados ao esquecimento, mas
tinham colocado sua esperança no Autor da vida. Tinham colocado sua esperança em Cristo, que vencendo a morte, nos adquiriu para sempre a vida plena, a vida eterna, a vida perfeita. Tinham colocado sua esperança no único lugar que valeria a pena, porque só em Deus repousa a nossa alma. Somente quem confia no Senhor pode permanecer firme e inabalável, como os montes de Sião, nos canta o salmista. Do medo à alegria. E o que foi que fez com que os discípulos passassem do medo à alegria? Foi a presença do Senhor. Às vezes, nós detectamos com muita facilidade os nossos medos, nossas angústias, nossas tristezas, porém, temos dificuldade de detectar a presença do Senhor. E será apenas quando nós nos dermos conta que não estamos sozinhos, será apenas quando nós nos dermos conta que o ressuscitado continua conosco, que nós não estamos lendo um conto de fadas, mas que nós estamos nos deparando com a realidade que o Cristo, que entrou no cenáculo com as portas fechadas, continua presente na igreja, na Eucaristia, na palavra, nos sacramentos, que sua presença continua a guiar os nossos passos, somente aí nós iremos adquirir a alegria verdadeira que nasce do encontro com o ressuscitado, que nasce do encontro com a verdade, que nasce do encontro com a beleza de um Deus que nos ama tanto, que transformou a morte em símbolo de vida. E por último, o terceiro passo. Os discípulos, com Cristo ressuscitado, escutam do Senhor esta frase e veem este gesto. A frase é: recebam o Espírito Santo. E o gesto é o Senhor que sopra sobre eles. Nós só entendemos esta palavra e este gesto se nós lermos e observarmos em paralelo com a primeira página da Bíblia, quando Deus cria Adão. Deus formou do pó da terra um boneco inanimado de barro. Porém, Deus sopra sobre aquele boneco e aquele boneco passa a ser um ser humano. E aquela figura feita de barro inerte passa a adquirir vida e transforma-se numa criatura de Deus, semelhante a Ele, capaz da vida eterna. Cristo, soprando sobre os apóstolos, Cristo inaugura uma nova criação. Cristo inaugura um novo jeito de ser homem, um novo jeito de ser mulher, não mais em luta contra Deus, não mais medindo força como fizeram Adão e Eva, mas agora em perfeita sintonia e comunhão. Agora, não mais para viver num jardim terrestre, agora destinado ao paraíso das mil delícias, que não é outra coisa senão a presença de Deus. E este ser humano recriado pelo sopro do Espírito Santo, ele é enviado. E aqui a consequência destes três passos. O primeiro, o medo. O segundo, a alegria. O terceiro, ser recriado pelo sopro do Espírito. E destes três passos, a consequência. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Cristo
nos envia a todos. Cristo envia você, meu irmão, você, minha irmã, a ser sua presença, a ser seu sacramento, a ser seu sinal na família. Tua família talvez esteja passando por dificuldades e problemas, e está passando porque você não assumiu a sua missão, porque você não assumiu o envio que o Senhor fez de você. O teu círculo de amigos, a tua realidade onde tu vives e trabalhas, ela necessita do sopro vital do Espírito Santo que você carrega, que você porta. Esta sociedade e este mundo, que tanto nos lamentamos, que tanto reclamamos, somente será recriado a partir do sopro do Espírito Santo que está em mim e que deve entrar nas mais diversas realidades onde vivemos. É verdade que somos pouco, mas é verdade que o fermento, o sal e a luz, mesmo em menor quantidade, muda tudo aquilo que toca. Mudemos tudo aquilo que tocamos, porque nós carregamos a força do Espírito Santo. Enviai vosso Espírito Santo, e será renovada a face da terra. Enviai o vosso Espírito Santo através de nós, e será renovada a nossa família. Enviai o Espírito Santo através de nós, batizados e crismados, e será renovada a sociedade em que vivemos. Deus irá renovar a face da terra por meio do seu Espírito, mas por meio do seu Espírito, através de cada um de nós. Por isso ouvimos na segunda leitura, São Paulo nos chamando a atenção: estai atentos ao dom do Espírito Santo que recebestes, pois o recebestes para o bem dos outros, pois o recebestes para ser colocado em comum e assim renovar a face da terra. Amados irmãos e irmãs, neste dia de graça, olhemos para Maria e peçamos a ela que ela nos ensine a sermos templo do Espírito Santo. Que ela nos ensine, assim como ela fizera, a sair pelos caminhos tortuosos e altos da vida para levar Cristo às tantas Isabel que nós conhecemos e que precisam de nossa ajuda e que precisam que nós, cheios do Espírito Santo, como custódias, como ostensórios do Espírito Santo, a visitar e a tocar quem de nós precisa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Amém. De pé, com a força do Espírito,